TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá pessoal da TVC, tudo bem? Eu sou Sandra Brito e esse é mais um Cultura na TVC, aquele nosso encontro semanal feito com muito carinho, pensado em dar uma pausa nas notícias pesadas do cotidiano e oferecer a você um momento para falar de artes, de turismo, de literatura, de música e, claro, de muita cultura. E você pode sintonizar a TVC em Petrópolis no canal 16, em Nova Friburgo no canal 5, em Teresópolis no canal 21, em Três Rios e Paraíba do Sul no canal 3 e em Pati do Alferes no canal 16. É uma alegria imensa poder chegar até a casa de cada um de vocês. Muito obrigada por nos receber toda semana com tanto carinho. E se você não conseguiu assistir seu programa na TV, é só dar um pulinho em nosso site e nas nossas redes sociais, o Facebook, o Instagram e o YouTube. Lá você encontra não só toda a nossa programação, mas também bastidores sobre os programas, notícias e muito mais. Basta procurar por TV Correio da Manhã e, claro, não deixar de conferir. Já o meu Instagram pessoal é Sandra Brito Writer. Venha conhecer nossas páginas e interagir conosco. E no programa de hoje, você vai ver uma visita ao belíssimo Palácio dos Leões em São Luís do Maranhão. Uma entrevista com o cantor Paulinho Mosca, que se apresentou na Soberano em Itaipava. E no quadro Trilhas Literárias falaremos sobre mais um grande nome da literatura, Joaquim Manuel de Macedo. É claro que você não vai perder o programa de hoje, não é? Faremos um breve intervalo e voltamos a seguir, não saia daí! O tom confessional e autobiográfico na epistolografia de Machado de Assis. Um estudo inédito acerca de um dos grandes nomes da literatura mundial pela autora Sandra Brito. Já à venda em todo o país e em chiadobooks.com. O Palácio dos Leões é o edifício sede do governo do estado do Maranhão. Localiza-se no centro histórico da cidade de São Luís, na área que foi designada como Patrimônio Mundial pela Unesco. Com uma história que começa no início do século XVII, o Palácio dos Leões é um dos maiores símbolos da cultura maranhense. Eu convido você a conhecer comigo essa maravilha da capital maranhense. Bora passear em São Luís? E hoje vamos conhecer o edifício sede do governo do estado do Maranhão, o Palácio dos Leões. Ele está localizado no centro histórico da cidade de São Luís, na área designada Patrimônio Mundial da Unesco. Ao lado da entrada do palácio, há duas esculturas em bronze. Durante o governo de Magalhães de Almeida, o jornal local O Combate usou de forma irônica a comparação entre a voracidade do leão e a voracidade do governo em recolher impostos, referindo-se ao palácio como dos leões. O nome se popularizou entre a base de oposição e também entre a população. O Palácio dos Leões é um dos mais imponentes monumentos do país. Símbolo da história viva do povo maranhense, o palácio atrai turistas do mundo inteiro e faz brilhar os olhos dos visitantes, diante da grandiosidade da obra localizada no centro histórico da capital.
Com uma história que começa no início do século XVII, o Palácio dos Leões é um dos maiores símbolos da cultura maranhense. O palácio tem 3.000 metros quadrados de área construída, divididos em 3 alas: a residencial, a administrativa e a de visitação. Com arquitetura neoclássica, o monumento tem uma coleção de 1.300 objetos, que são acessíveis ao público, em 5 salões nobres com exposições permanentes. Durante uma visita guiada, você pode acompanhar obras dos séculos XV ao XX, com mobiliários, telas, porcelanas e esculturas que expressam o poder e a riqueza do século XVII, época de sua construção. O Palácio dos Leões remonta ao ano de 1612 e foi erguido por franceses que ocuparam o povoado e construíram Forte São Luís, bem na confluência dos rios Bacanga e Anil. O nome foi uma homenagem ao rei da França, Luís IX. Poucos anos depois, os franceses foram expulsos e os portugueses assumiram o poder local, passando a influenciar nos hábitos e na cultura do povo maranhense. Quando estiver visitando São Luís, não deixe de conhecer o belíssimo Palácio dos Leões, a sede do governo do Maranhão. O tom confessional e autobiográfico na epistolografia de Machado de Assis. Um estudo inédito acerca de um dos grandes nomes da literatura mundial pela autora Sandra Brito. Já à venda em todo o país e em chiadobooks.com. O cantor e compositor Paulinho Mosca esteve recentemente em Petrópolis e se apresentou na belíssima casa de shows Soberano, localizada no distrito de Itaipava e que recebe semanalmente grandes nomes da música e das artes em geral. Paulinho trouxe para a Serra o espetáculo Os Violões Fênix do Museu Nacional. Todos assistiram perplexos às imagens do incêndio da sede do Museu Nacional, situado na Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro, que destruiu quase todo o acervo histórico e científico construído ao longo de 200 anos, com mais de 10.000 itens destruídos pelo fogo e cerca de 20 milhões de itens catalogados. São cenas que jamais esqueceremos. Além do riquíssimo acervo, o próprio edifício que abrigava o museu, antiga residência oficial dos imperadores do Brasil, foi extremamente danificado com rachaduras e também o desabamento de sua cobertura, além de queda de lajes internas. Bombeiros de 12 quartéis combateram as chamas e um deles, o subtenente Davi Lopes, já desenvolvia uma atividade paralela ao seu serviço militar. Ele é um luthier,
um artesão de instrumentos musicais e sua especialidade é o violão. Davi aproveita madeiras de rescaldo dos incêndios que ele apaga para construir seus violões. Cada violão é feito de madeira que pertencia a uma cama, a uma cristaleira ou a uma mesa, uma cabeceira, que foi parcialmente queimada e estava a caminho do lixo. Ajudando a apagar o fogo do museu, Davi teve a mesma ideia de sempre, mas dessa vez precisava ser um pouco mais ambicioso. Ele se juntou a um grupo de jornalistas, artistas e produtores, os chamados Fênix, e que durante 2 anos trabalharam para conseguir as autorizações necessárias e cumprir todas as burocracias com o objetivo de realizar o sonho de Davi. O projeto deu origem ao documentário Fênix, o Voo de Davi, produzido e exibido pela Globo News e atualmente disponível pela Globoplay via streaming. O nosso querido Paulinho Mosca é um desses 7 integrantes do Grupo Fênix e sua canção Tudo Novo de Novo foi escolhida como tema principal do filme. Mosca também participa do documentário ao lado de músicos como Gilberto Gil e Paulinho da Viola. Os 6 instrumentos produzidos pertencem ao museu e Mosca é o padrinho de 2 deles. Os shows na Casa Soberano foram feitos exclusivamente com os 2 violões Fênix. Paulinho Mosca, os violões Fênix do Museu Nacional, é uma celebração da terceira vida dessas madeiras, que um dia foram árvores, depois viraram objetos de um museu incendiado e agora são instrumentos de música e poesia que produzem um som de mais de 200 anos. O Paulinho gentilmente nos recebeu em seu camarim e nos concedeu uma entrevista exclusiva. Vamos assistir? Bom, é uma honra imensa para a gente da Cultura na TVC poder estar ao lado de Paulinho Mosca, esse grande nome da MPB brasileira. E nós estamos aqui para acompanhar a segunda apresentação do Paulinho na Soberano, que é essa casa linda, né? Paulinho, muito bom ter você aqui, especialmente nesse show que é tão marcante, que você vem com os violões Fênix. Conta um pouquinho pra gente como é que vai ser essa apresentação. Bom, primeiro também estou muito feliz, né, de estar em Itaipava, porque é uma região... Meu pai tinha casa em Nogueira quando eu era pequeno, então uma região muito familiar. Eu gosto muito de vir para cá e a casa é muito boa, né, um clube de jazz, assim, né, visualmente um clube de jazz, mas que pode ter qualquer tipo de música. Sim. Né, e a qualidade é muito boa do som, das pessoas, a comida. Então é muito importante que uma casa como essa se fixe, né, na cidade, se viabilize na cidade. Então, realmente é muita qualidade, a gente fica com vontade de que a casa tenha assim, uma história, né, linda e longa. E que possa trazer, né, para a cidade esses artistas que já trouxeram, né. Me sinto honrado de estar numa lista que tem Marcos Valle, Ivan Lins, João Donato, Toninho Horta, Adriana Calcanhoto, Zélia Duncan, Lenine, Léo Ganderman, muita gente boa. Então, e Paulinho Mosca. Então, é uma honra, né? Então isso deve ser celebrado mesmo pela cidade, assim, para tentar manter uma casa como essa, porque isso garante muita coisa. Cultura, né? Música, poesia, esperança, muito bonito. A noite ontem foi muito boa. Acho que hoje vai ser ainda melhor. Eu soube que está mais cheio ainda. Estava bem cheio ontem, mas parece que hoje está mais cheio. Tá lotado. Quanto mais gente, melhor, né? A gente gosta, porque é mais energia. No fundo é um pouco isso, né? Sim. Cada um colabora com a noite, então quando tem mais gente, a tendência é a coisa ficar sempre melhor. E é isso, os violões Fênix são um milagre, né? Um verdadeiro milagre, porque é uma oportunidade muito linda para todos nós, não só para mim, mas para quem veio hoje, porque eles são instrumentos muito especiais, feitos com madeiras de rescaldo do incêndio do Museu Nacional, uma história muito linda, que eu tive o privilégio de estar no grupo, né, de 7 pessoas que se auto-intitulou Fênix, para ajudar esse bombeiro, Davi Lopes, que já tinha essa prática paralela ele é subtenente, né? Sim. Do Corpo de Bombeiros no Rio de Janeiro, e ele tinha essa atividade paralela de construir instrumentos, basicamente violões.
E ele já tinha esse hábito de recuperar madeiras dos incêndios que ele apagava, determinada mesa ou objeto de madeira que ia para o lixo, que estava parcialmente queimado, ele aproveitava. E era uma economia muito grande, porque as madeiras dos violões são sempre a parte mais cara. A mais cara, exato. Então ele encontrava, às vezes, madeiras raras. E ele começou a perceber que o fato dele ser bombeiro poderia ajudar, né, o luthier. Olhou tudo, né? E aí ele começou a fazer violões de altíssima classe. Antes do incêndio eu já tinha um violão dele, que ele tinha feito para mim, sob encomenda, com partes de uma cama, de uma cristaleira e de uma mesa de cabeceira, ele me disse, de uma mesma casa. Sim. Então é lindo você tocar no instrumento, você sabe que aquela madeira, né, teve uma experiência, primeiro de árvore, né, a natural dela, depois uma experiência de ser um objeto com o convívio, né, das pessoas, com todas as emoções e sensações e histórias que cruzaram por aquela madeira, a utilidade dela, o que ela guardava, eram cartas, né, secretas, eram fotos de parentes, não sei. Quanta história tem Quanta ali, história. Né? E depois disso, no caso do museu, quanta história mesmo, né? Nossa, nessas a história madeiras. Do nosso país também naquele museu, né? E de muita coisa do mundo. Tinham sarcófagos egípcios. É verdade, né? muita coisa. Muita coisa. E é isso, né? A grande metáfora que essa história nos apresenta nos foi dada pelo próprio Davi, que a gente formou um grupo de 7 pessoas em torno deles, um produtor, um cineasta, né, um músico, a minha mulher é atriz, e também tinha uns conhecimentos com o pessoal do IFAM, que é o Instituto de Patrimônio Histórico, né? Muitas autorizações, muitas reuniões com a diretoria do museu, para entender como a gente poderia convencê-los de que essa ideia era possível primeiro, né? As pessoas não acreditavam. Mas foi uma experiência maravilhosa quando, né, os violões ficaram prontos. Ele já fez 6 instrumentos com as madeiras do museu. E como é que foi a emoção de tocar a primeira vez aquele violão? Muito, muito forte. Isso tudo junto, todas essas camadas misturadas, né? Imagina. De ver toda a ideia e o trabalho da burocracia, a retirada das madeiras, a espera para o Davi terminar o primeiro violão, que é o violão de nylon que está aí comigo. O segundo foi o violão de cordas de aço, que também está aqui comigo. São os 2 primeiros instrumentos que ele fez. Então, eu sempre falo, eu comento isso no show, que o curioso é que as minhas próprias letras, eu utilizo muita metáfora quando escrevo, elas ganharam novos sentidos nesse show. Eu tenho cantado e como a ideia de toda essa história fica na cabeça o tempo todo, né? Até pelo som, porque é um som diferente. Diferente, muito, né? É um som diferente. Claro que a gente já tem uma predisposição, né, de ouvir qualquer som e achar que aquilo ali é mesmo, né, grandioso. Mas o fato é que o Davi, ele é um luthier de excelência. Sim. Essa é a sorte do músico, né? De ter um instrumento que... De ter esse encontro, né? Tão importante. De ter um objeto desse, né, com tantas camadas no colo. O artista e o instrumento perfeito, né? Então eu fico feliz. Eu comecei essa turnê em Portugal. Isso que eu ia perguntar, são os mesmos violões que você usou em Portugal? São, eu sou padrinho de um deles. Sim. Né? E aí ninguém é dono dos instrumentos, eles pertencem ao museu. Sim. Eu sou padrinho do de aço, do corda de aço, e o Gilberto Gil é padrinho do de nylon. Que legal. Mas quando eu tenho show eu peço pro Gil, e aí alguém busca lá no escritório e traz para mim. O Gil autoriza, e aí eu cuido bem, que eu gosto de fazer com os 2 violões, eu acho bonito, eles têm timbres diferentes, foram os 2 primeiros. Sim. Né? O do Gil foi o primeiro que chegou, então eu sou uma espécie de padrinho do padrinho, né? Um co-padrinho, eu sou uma madrinha. Se o Gil é o padrinho do Ginásio, eu sou uma madrinha. Então a gente fica
nesse desejo de que essa ideia também, essa metáfora chegue a todas as pessoas, né, no sentido da própria renovação da vida. Né? Isso mesmo. Renovação. E o bacana é que os violões Fênix chegaram numa cidade também Fênix, né? Super, claro. Totalmente devastada, que teve ainda que se esse recuperar, ano. é isso mesmo. E né? teve pandemia, teve tudo, aquela tristeza, e veio também as chuvas, enfim. A gente também está muito feliz, porque nós estamos nos levantando, a Soberano está ajudando muito isso na autoestima da cidade. Que bom, E você, com essa música, com esses violões, eu tenho certeza, e o Museu Histórico Nacional também tem tudo a ver com a nossa cidade, que é imperial por natureza, não é? Então eu tenho certeza que vai ser um encontro maravilhoso, já foi ontem. Quando eu estive em Portugal, Sim. Lá em cima do palco, que eu comecei a refletir, né, que eu estava no país da família imperial, que tinha morado no museu, e eu estava levando de volta, assim. É verdade. E aqui também tem um pouco disso, ainda tem né? um pouco disso, tá vendo como os ciclos, né? A minha mulher adora história, ela comentou assim, Itaipava, poxa, Petrópolis, aqui tudo é imperial. É verdade. A gente sentiu muito, né, com o incêndio do Museu Histórico, claro, o país todo. Tá no coração, né, do habitante. Tinha muita coisa nossa ali que a gente sentia que era nossa de fato, né? Pertencemos à mesma história, ao mesmo país, à mesma emoção. Um prazer enorme Obrigado. te receber aqui. Volte sempre a Petrópolis, a Itaipava, a Soberano. Eu tenho certeza que o público vai gostar muito do que vai assistir. Vamos lá, vamos embora. Viva a beleza. E você da TVC vai acompanhar tudo que a gente vai registrar para você. É claro que você ficou curioso para saber como foi o show, não é? Bora assistir um pedacinho com a gente. Eu grito por liberdade, você deixa a porta se fechar. Eu quero saber da verdade, você se preocupa em não se machucar. Eu corro todos os riscos, você diz que não tem mais vontade. Eu me ofereço inteiro e você se satisfaz com metade. É a verdade, uma seta no alvo, mas o alvo na certa não te espera. Então me diz qual é a graça de já saber o fim da estrada, quando se parte rumo ao mar. Sempre a meta de uma seta no alvo, mas o alvo na certa não te espera. Então me diz qual é a graça de já saber o fim da estrada, quando se parte rumo ao nada, ao nada, ao nada. Quando uma estrada não está mais lá e ter que construir o próprio chão, com as incertezas que tiver em cada curva pra lá e pra cá, qualquer desvio pode transformar a ponta de um universo em explosão, coisas pro futuro que vier. E tudo que foi dor um dia, no outro dia será dia de continuar, caminhando sob o sol, até o amor se reinventar. Vida que a gente aprende, tudo que acontece de ruim é para melhorar. Tudo que acontece de ruim é para melhorar. Eu disse tudo que acontece de ruim é para melhorar. Tudo que acontece de ruim é para melhorar.
vez que a alma tem a mesma idade que a idade do céu, a mesma idade que a idade do céu. Calma, tudo está em calma. Deixe que o beijo dure, deixe que o tempo cure. Calma, tem a mesma idade que a idade do céu, a mesma idade que a idade do cielo. Calma, calma. Triste assim, é tudo novo de novo. Vamos nos jogar onde já caímos, tudo novo de novo. Vamos mergulhar no ar onde subimos. Eu estou pensando em você, pensando em nunca mais pensar em te esquecer. Pois quando penso em você, é quando não me sinto só, com minhas letras e canções, com o perfume das manhãs, com a chuva dos verões, o desenho das maçãs. Com você me sinto bem. Eu estou pensando em você, pensando em nunca mais te esquecer. Eu estou pensando em você, pensando em nunca mais te esquecer. Eu pensando em você, pensando em nunca mais pensar em te esquecer. Mas quando penso em você, é quando não me sinto só, com minhas letras e canções, com o perfume das manhãs, com a chuva dos verões, com o desenho das maçãs. Com você me sinto bem. Eu estou pensando em você, pensando em nunca mais te esquecer. Eu estou pensando em você, pensando em nunca mais te esquecer. Eu estou pensando em você, pensando em nunca mais te esquecer. Eu estou pensando em você, pensando em nunca mais te esquecer. Eu estou pensando em você, pensando em nunca mais te esquecer. Pensando em você, pensando em você, pensando em você. Estou pensando em você, vocês, O tom confessional e autobiográfico na epistolografia de Machado de Assis. Um estudo inédito acerca de um dos grandes nomes da literatura mundial pela autora Sandra Brito. Já à venda em todo o país e em chiadobooks.com. E
E chegou o momento de conhecer mais um grande nome da literatura. É hora de mais um Trilhas Literárias. O nosso homenageado de hoje foi professor, deputado, médico, dramaturgo e um dos mais importantes romancistas brasileiros, autor do clássico A Moreninha. Estamos falando de Joaquim Manuel de Macedo. Joaquim Manuel de Macedo nasceu em 24 de junho de 1820 em Itaboraí, no Rio de Janeiro. Com 11 anos de idade, escreveu seu primeiro texto literário, cujo título era O 7 de Abril. Mais tarde, fez faculdade de Medicina no Rio de Janeiro e se formou em 1844, ano em que publicou seu livro mais famoso, A Moreninha. Na década de 70, o livro foi adaptado para o cinema, foi um enorme sucesso. O Médico dos Pobres. Retornou à cidade natal, onde exerceu a profissão de médico. Joaquim passou a ser conhecido então como o Médico dos Pobres. Em 45, ele se filiou ao Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Nessa época, ele se casou, após 10 anos de namoro, com Maria Catarina de Abreu Sodré, prima do escritor Álvares de Azevedo. Em 47, foi condecorado com o título de Cavaleiro da Ordem da Rosa. Em 49, tornou-se um dos fundadores da revista Guanabara e começou a trabalhar como professor de História no Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro. A política. Além de todas as tarefas que já exercia, ele passou a dedicar-se também à política. Membro do Partido Liberal, foi deputado nos anos de 1854 a 59, depois de 64 a 68 e, por fim, de 1878 a 81. De 52 a 54, ele escreveu para o jornal de cunho político A Nação, associado à ideologia do Partido Liberal. No entanto, ele ainda possuía certa proximidade com o imperador Dom Pedro II. Assim, nos anos 1870, escreveu manuais de história, obras de caráter didático solicitadas pelo governo para serem usados no ensino básico. No ano de 1866, tornou-se membro do Conselho Diretor da Instrução Pública da Corte. Em 74, recebeu a Ordem de Cristo. 2 anos depois, tornou-se vice-presidente do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Academia Brasileira de Letras. Joaquim Manuel de Macedo é o patrono da cadeira número 20 da Academia Brasileira de Letras, por escolha do escritor Salvador de Mendonça, um dos fundadores da ABL. A homenagem deve-se ao fato de Joaquim ter deixado uma obra extensa e de profunda qualidade literária, referência para muitas gerações de leitores. Eis aí algumas delas. A Moreninha, de 44, O Moço Loiro, de 45, Os Dois Amores, de 48, O Cego, de 49, Rosa, de 49, Cobé, de 54, Vicentina, também de 54, A Carteira de Meu Tio, 55, A Nebulosa, 57, O Primo da Califórnia, de 58, Amor e Pátria, de 59, Luxo e Vaidade, de 60, Os Romances da Semana, de 61, Labirinto, de 62, Um Passeio pela Cidade do Rio de Janeiro, de 63, A Torre em Concurso, também de 63, Memórias do Sobrinho de Meu Tio, de 68, A Luneta Mágica, de 69, As Vítimas Algozes, de 69, As Mulheres de Mantilha, de 70, Remissão de Pecados, de 70, Um Noivo, Duas Noivas, de 71, Os 4 Pontos Cardeais, de 72, Cincinato Quebra-Louça, de 73, A Baronesa do Amor, de 76, Memórias da Rua do Ouvidor, de 78. Que lista, hein?
Joaquim Manuel de Macedo faleceu no dia 11 de abril de 1882 em Itaboraí, após uma carreira de grande sucesso como escritor. Não vale a pena ficar apenas na moreninha, né, gente? E vamos ler juntos um trechinho de sua obra. Quando se ama deveras e se está com o objeto do amor, não se recorda, não se deseja, não se quer mais nada. Joaquim Manuel de Macedo. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer mais um pouquinho sobre esse grande escritor, um verdadeiro ícone do romantismo brasileiro, e tem aí uma lista intensa de obras para você ler. E você, quem gostaria de ver aqui no nosso Trilhas Literárias? Semana que vem eu espero você. Até lá! E assim vamos terminando mais um programa. Muito obrigada a todos pelo carinho, pelos comentários, pelos compartilhamentos nas redes sociais e, claro, pela audiência aqui na TV. Temos um encontro marcado na próxima semana para mais um Cultura na TVC com Sandra Brito. Até lá! Tchau, tchau! TVC, a TV do Correio da Manhã.